Nesta aula, nós vamos obter a integral de uma função a partir do método de retângulos que vai utilizar a área de retângulos por baixo de um gráfico de dispersão. Para que isso possa ser realizado, nós vamos ter que definir o intervalo de integração, encontrar os valores da função e não da integral para o intervalo de integração e a área de cada retângulo que for utilizado. Por fim, vamos utilizar uma regressão polinomial e obter a integral. Para esta aula, nós vamos fazer uso da pasta de trabalho 4.2, que vocês vão achar aí no conjunto de arquivos do nosso curso, onde nós temos uma tabela com o título de integração, a coluna dos valores x, a coluna da função vezes a variação de x e os retângulos. Por que retângulos? Porque nós vamos utilizar um método que calcula a área sob um gráfico a partir da soma de pequenos retângulos. Que integral nós vamos resolver? Essa aqui varia de 0 até 1 da função de 2x mais 1. Para parâmetros de comparação, como essa integral é simples de resolver, eu vou colocar o resultado dela aqui. Ela vai dar x ao quadrado mais x. Então, ao final, nós temos que ver se a função que nós vamos encontrar é bem próxima dessa aqui. Então, o que nós temos que fazer primeiro? Inserir o nosso intervalo aqui de integração. Como ele vai de 0 até 1, o ideal é você colocar valores bem pequenininhos. Então, eu vou colocar aqui 0,05. Se você puder, insira valores até menor, caso você deseje uma função mais próxima. Então, o que eu vou fazer? Vou auto-preencher aqui até chegar no valor de 1. Então, está aqui o meu x. Agora, nós temos que completar as demais colunas da tabela. O nosso próximo passo é inserir os valores das funções. Então, eu vou colocar aqui igual. Vou abrir o parênteses, porque para mim é mais fácil organizar as contas por parênteses. 2 vezes o x mais 1. Então, esse é o valor da minha função, não é? Enter. Então, está aqui o primeiro valor. Se eu clico aqui e pressiono 2 vezes nesse quadradinho, eu vou utilizar o auto-preenchimento até ele terminar os valores de x. Então, vou pressionar 2 vezes aqui. Então, eu já posso plotar esse gráfico para ver como fica. Como a função é de grau 1, provavelmente o gráfico vai dar uma reta. Então, vou colocar aqui e vou utilizar uma dispersão. Então, vou colocar a dispersão, vou utilizar somente com marcadores. Então, está aqui a nossa dispersão. Está vendo? Agora, já posso partir para encontrar a área dos retângulos. O que vai ser essa área dos retângulos? Vai ser o espaço infinitesimal que vai ser utilizado para calcular a integral. Então, agora, nós vamos achar a área de cada retângulo. É muito simples, é f de x vezes ΔX, mas vamos entender o porquê disso. Nós vamos vir aqui em inserir, vou inserir uma forma, que vai ser um retângulo. E o que vai ser esse retângulo? Esse retângulo é como se eu pegasse um pedacinho aqui nesse gráfico. O que vai ser a altura? A altura é o meu f de x. Então, vamos chegar um pouquinho mais para o lado isso aqui. Ctrl D, duplico. A minha base vai ser quem? O meu ΔX. Então, vou vir aqui em inserir, símbolo, vou utilizar o delta aqui. Delta, fechar, ΔX. O que vai ser a área desse retângulo? f de x vezes ΔX, base vezes altura. Então, vamos lá. Igual a fx vezes ΔX. ΔX é o zero? Não. Às vezes as pessoas têm mania de clicar aqui de uma vez. Quem que é o ΔX? O ΔX é o 0,05. Enter. Então, eu tenho aqui a área do meu primeiro retângulo. Se eu pressiono 2 vezes aqui no auto-preencher, eu tenho a área de todos os retângulos. Agora, o que nós vamos ter que fazer é calcular a área total aqui nesses retângulos que estão inseridos na última coluna. Para que a gente possa finalizar essa aula, só falta um detalhe. Quando a gente resolve uma integral, nós achamos o valor dela mais uma constante. E essa constante deve ser definida pelo usuário. Então, eu vou inserir aqui que essa constante vale 1. Para esse exemplo, quando você estiver calculando a sua integral, você precisa definir esse valor de constante. Então, coloquei um amarelinho para chamar a atenção aqui
E agora nós já podemos achar a área total dos retângulos que vai fornecer para nós a integral. Então, eu vou colocar igual a constante mais essa área aqui. Qual que é o detalhe? A constante tem que ser um valor absoluto, já que eu cliquei nela aqui. O que eu faço agora? Enter, e já posso calcular as somas finais das áreas. O que vai ser? Essa área, então vai ser ela, mais a próxima. Enter, e eu já posso utilizar o auto-preenchimento aqui. Agora nós temos que plotar e utilizar a regressão linear para ver se está certa a nossa integral. Então, eu vou clicar aqui no gráfico, selecionar dados, vou adicionar, nome da série, vou colocar aqui integral, valor x da série, vou utilizar os x aqui, Enter, valores y da série, vou selecionar os retângulos aqui, Enter, OK. OK novamente. Então, está aqui a nossa integral. Agora, basta obter a equação dela. Como é que eu faço isso? Clico nos pontinhos, botão direito, adicionar linha de tendência, vai ser polinomial, porque vai ser x ao quadrado, ordem 2, exibir equação, exibir valor de r ao quadrado, fechar. Então, olha lá a nossa equação, 1x ao quadrado, bateu, 1,05x, quase bateu, e a constante deveria ser 1, não era? 1,05. Vejam que o r ao quadrado está muito bom. Então, nós conseguimos obter um resultado bastante plausível para o valor dessa integral. Nesta aula, nós aprendemos a obter a integral de uma função a partir do método dos retângulos aplicados em um gráfico de dispersão no Excel. Para isso, nós precisamos de uma função e seu determinado valor, de uma área de cada retângulo que nós tivemos que obter a partir da função f de x vezes ΔX e a soma de todas as áreas, que foi plotada e foi tirada uma regressão polinomial de grau 2, onde nós obtemos um valor muito próximo do que era esperado e um r quadrado também muito bom, igual a 1.